Olá, bem-vinda ao canal. Eu sou Luciana de Vasconcelos, atualmente sou servidora federal do Ministério da Saúde e fui aprovada no CNU de 2024. Vim aqui hoje para falar rapidinho com você sobre a prova discursiva, tá? Se você reparou bem, o edital deste ano não foi tão detalhado quanto o do ano passado, tá? Então, no ano passado, a gente conseguia entender qual seria o critério para a geração da lista classificatória para a prova discursiva, né? E esse ano o edital não foi detalhista. Trouxe até para você aqui na íntegra, para você ver, olha só, se eu pôr aqui prova discursiva, tá? Nesse primeiro momento ele traz as datas, né? E aqui, olha só, ele traz um contexto geral, tá? Falando de como é que vai ser a prova, que vai ser por 2 questões, né? No caso, o pessoal do nível médio, nível intermediário vai ser uma redação só. E aí ele fala mesmo do processo de como vai ser a avaliação, como que o corretor vai te avaliar, mas não estabelece muito bem como é que vai ser essa classificação. Mais adiante, tá? O edital traz o quê? Que serão corrigidas 9 vezes, olha só, após a fase 1 do concurso, que é a parte da prova objetiva, sairão classificados o quantitativo de 9 vezes o número de vagas daquele bloco temático, daquele cargo, daquela especialidade, tá? E mais adiante fala que a classificação por cada cargo e por cada especialidade vai obedecer esse quantitativo mínimo de 9 vezes. E por que aqui diz mínimo? Porque você tem que lembrar que esse ano o CNU 2025 está trazendo aquela ação afirmativa voltada a mulheres. Então, dentro desse quantitativo de 9 vezes, se você não tiver a paridade, ou seja, a igualdade de mulheres e homens indo para essa segunda fase, será chamado mais mulheres ali na sequência, né, obedecendo a nota, para que haja essa paridade. Então, dependendo do caso, pode ser que se acabe chamando um pouquinho mais de candidatos, além desse quantitativo de 9 vezes o número de vagas. E aí, mais adiante, né, se a gente tratar aqui da prova discursiva, fala que as pessoas candidatas estarão habilitadas para a fase 2 de acordo com a nota mínima necessária obtida na fase 1. E, inclusive, a nota dessa fase 2, que é a prova discursiva, vai compor a nota final. Mas repare que, pelo fato do edital não ter sido tão explícito, né, de como se dar essa classificação, algumas pessoas podem se perguntar: nossa, se na minha primeira prioridade eu estou concorrendo a um cargo que tem 5 vagas, então 5 vezes 9 vai dar 45. Então quer dizer que se na minha primeira opção eu não passar dentro do quantitativo de 45, né, posições, eu estou eliminada do certame, eu não vou para a classificação da redação, né? Ou então imagine aquele caso, por exemplo, que você tem um cargo com apenas uma vaga. Então, 1 vezes 9 vai dar 9. Então, 9 pessoas vão ser classificadas para a prova discursiva. Então, assim, alguns candidatos, né, estavam me mandando mensagem lá no Instagram, aqui no YouTube também, querendo entender melhor. E aí, o que foi que eu fiz? Mandei um e-mail, né, oficialmente para a FGV. Porque a gente não pode supor coisas, né, nessa fase tão especial, que é de entendimento do edital. Então, é necessário a gente se ater, né, a fontes confiáveis, né? Então, nada mais confiável do que o próprio site. Então, veja só, eu mandei um e-mail, deixa eu abrir para você. Na verdade, eu mandei 2 e-mails, tá? Só para garantir que a resposta ia ser unânime, né? Ia ser igual. Então, deixa eu mostrar aqui para você, olha só o e-mail enviado. Inicialmente eu mandei para vários e-mails, né? Então, o que me respondesse primeiro estava valendo. E repare na minha pergunta, olha só. Prezados, né? Boa noite. Gostaria de saber mais detalhes de como se dará a construção da lista de convocação para discursiva, né? Considerando o fato de que o candidato pode escolher vários cargos. E aí eu até citei, né? Que no caso do edital do CNU 1, que foi CNU 2024, estava evidente que só seria eliminado o candidato que não configurasse no cálculo de 9 vezes em nenhum dos cargos. Então, deixa eu abrir aqui para você para ficar mais claro, tá? Peguei o print do edital de 2024, que traz aqui uma lista de detalhes de como se dará a segunda fase, na época, né, que era a fase discursiva, e é totalmente diferente do edital que a gente acabou de ver que foi esse ano, né, bem superficial. Então, grifei aqui os pontos, tá, importantes. Por quê? Porque veja que iriam para a discursiva no passado, também o quantitativo de 9 vezes o número de vagas, né, daquele cargo, daquela especialidade, e os candidatos que não atingirem a nota mínima em quaisquer dos cargos indicados, aí sim estariam eliminados. Ou seja, em 2024, se você pusesse na sua lista, por exemplo, 10 cargos, você tinha 10 chances de entrar no quantitativo do cálculo da discursiva, né? Então isso o edital estava bem claro.
E aí, assim, não eram considerados eventuais duplicidades. Então, por exemplo, se no cargo 1, né, de prioridade número 1, você já conseguisse configurar na lista da discursiva, aí, né, enfim, você já estava dentro. Então, ainda que na opção 2, na opção 3, na opção 4, né, de prioridade, você também configurasse na lista de discursiva, né, por conta da sua nota, ainda assim você só ia para a lista uma vez, né, sua redação só seria corrigida uma vez, tá? E aí ainda falava mais, que essa regra, né, só valia, só tinha como única função definir o contingente para correção. Então, por exemplo, a sua nota da discursiva, ela valeria independente se você tivesse entrado no cálculo da prioridade número 1, prioridade número 2, número 3. O importante era ter um cálculo para que você configurasse ou não na discursiva. E aí, depois disso, você ia obter a sua nota de discursiva e continuaria concorrendo normalmente a todos os cargos, né? E aí você passaria naquele que teve nota suficiente para ser aprovado, tá? Então, repare que no ano passado, né, que é essa imagem que eu tô te mostrando, tava tudo muito detalhado, né? Então, eu enviei esse recorte, né, no e-mail, e aí eu questionei, né, olha só, no atual edital do CNU 2, não está claro como ocorrerá esse processo. Se o candidato não passar em 9 vezes o número de vagas da opção 1, ele já estará eliminado? Ou ainda poderá entrar no cálculo da opção 2, 3 e assim sucessivamente, né? Então, mandei, né, este e-mail, e aí vejam a resposta que eu obtive. Olha só, diz aqui que minha solicitação foi atendida, né, foi resolvida, e aí uma pessoa, né, chamada Júlia me respondeu, olha só, prezada, em relação à sua dúvida sobre custos com documentação, aí eu fiquei, nossa, então não devem ter lido a minha mensagem, né, porque eu não perguntei nada sobre custo de documentação. Mas tudo bem. Daí no segundo parágrafo ela fala, né, olha, sobre o critério de classificação e eliminação, informamos que, no CNU 2, caso o candidato não seja aprovado dentro do limite de 9 vezes, ele poderá ser considerado nas opções seguintes, de acordo com a ordem de preferência escolhida, né? Dessa forma, a eliminação não ocorre imediatamente após a primeira opção. Há possibilidades de aproveitamento nas opções subsequentes. E aí, assim, eu achei a resposta meio vaga, porque aqui ela me responde como se eu tivesse tendo dúvidas sobre a aprovação final do concurso. E esse não era o meu objetivo, né? O meu objetivo, como vocês viram, era do processo classificatório para a prova discursiva. Então, né, eu digo, vixe, isso aqui não tá dizendo nada com nada, não posso provar nada. Então, mandei outro e-mail, tá? Outro endereço meu de e-mail, né, pessoal, a mesma dúvida, né, até praticamente o mesmo texto, mas eu botei em caixa alta que a minha dúvida era sobre a convocação para a prova discursiva. E aí, basicamente, foi o mesmo texto, inclusive mandei a mesma imagem. E aí, veja só, vamos aqui a resposta. Olha só, né, de novo, Luciana de Vasconcelos, seu ticket, né, sua dúvida foi resolvida. Aí, de novo, né, Júlia me responde, só que dessa vez muito mais bem direcionada. Então, vamos lá. Com relação à convocação para a correção da prova discursiva do CNU 2025, informamos que a correção será feita com base na ordem de preferência dos cargos escolhidos. Serão corrigidas, né, o quantitativo de candidatos classificados até 9 vezes o número de vagas de cada cargo, conforme já está previsto, de fato, no edital. E aí é aqui onde eu queria chegar, né? Caso o candidato não esteja classificado dentro desse limite na primeira opção dele, ele poderá ter a discursiva considerada para os cargos seguintes, né? Para o cálculo dos cargos seguintes. Desde que tenha atingido os critérios mínimos, né? Ou seja, tenha sido aprovado para aquele cargo, né? Naquela primeira peneira, tenha feito o número de pontos mínimos, né? E esteja dentro do limite de classificados. Apenas uma prova discursiva será corrigida, né? Eu entendi aqui que ela quis dizer que realmente, embora o candidato possa configurar no cálculo de todos os cargos, a prova dele só vai ser corrigida uma vez, né? Só vai ter uma prova corrigida referente ao cargo, né, que ele melhor se classificou. Assim, sua classificação poderá ser considerada em mais de um cargo, conforme sua pontuação e limites, né? Então, aqui, Júlia Rufino me respondeu e tirou essa dúvida, né? E tô compartilhando com vocês. Então, se, por exemplo, você temia botar na sua primeira opção um cargo que só tinha 1 ou 2 vagas, né? Porque aí estava com medo de não ir para o quantitativo da redação, Júlia aqui, da FGV, me respondeu que não é só na sua primeira opção que o cálculo de 9 vezes vai ser considerado, né? Vai ser se você tiver escolhido 10 cargos, né? E tiver apto ali dentro dos 10 cargos, você vai ter a possibilidade de entrar no quantitativo de 9 vezes de cada um dos cargos que você colocou na lista, tá? E aí, o que eu queria finalizar dizendo para você tem alguma dúvida mais específica do edital? Manda e-mail para a FGV, tá? Inclusive, o edital já trazia essa previsão no caso de dúvida, tá? Deixa eu mostrar aqui para você, botando aqui um arroba.
Olha só. Opa. Ó, este e-mail aqui, tá? Ó, cpnu2@fgv.br, tá? Até me surpreendi, responderam super rápido, assim, eu acho que eu mandei aqui o último e-mail, né, que eu quis confirmar de novo. Olha só, eu enviei há 2 dias atrás e me responderam hoje, tá? Então, repare que realmente está sendo efetivo esse canal de dúvida. Então, se você tem dúvida sobre qualquer ponto, vá para o local certo, ou seja, pergunte à FGV. Então, sempre busque, né, informações oficiais, né, de preferência da própria banca, e guarde o e-mail, né, caso dê algum problema, você tem ali a prova viva, né, da sua resposta positiva, tá bem? Então, por hoje era só isso, espero ter ajudado você a solucionar essa dúvida com relação à prova discursiva. E se gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você, comenta aqui embaixo, compartilha com quem estava com essa dúvida e te encontro no próximo vídeo.